Oi, gente. Dando sequência ao grupo de aulas onde nós estamos resolvendo conflitos temporais de constitucionalidade, ou seja, conflitos da lei com a Constituição, a terceira teoria, próxima teoria que nós vamos ver nessa aula, é a teoria da repristinação. Repristinação. Talvez você nunca tenha ouvido falar de repristinação, né? Talvez essa palavrinha seja uma palavrinha nova e, no primeiro momento, possa soar até de forma antipática a você, mas a gente tem que estudar esse fenômeno da repristinação, até para estabelecer distinções bastante sutis entre a chamada teoria da repristinação e os chamados efeitos repristinatórios tácitos. Bom, talvez então, partindo da premissa que você não sabe o que é repristinação, vamos tentar aproximar esse conceito de você de uma outra maneira. Certamente você já ouviu falar de um fenômeno conhecido como ressurreição. A ressurreição é um conceito que é acessível a toda a gente. Quer dizer, mesmo que você nunca tenha visto direito na vida, você em algum momento estudou algum texto religioso, leu a Bíblia, ouviu falar da ressurreição de Lázaro. Então, ressurreição é um fenômeno que atesta a volta à vida no mesmo corpo físico do espírito, quando o espírito volta a habitar o mesmo corpo físico. A ressurreição é um fenômeno que não se confunde com outro fenômeno que certamente você já ouviu falar, conhece, um fenômeno que foi popularizado pelos filmes de Hollywood, conhecido como reencarnação. Reencarnação e ressurreição são fenômenos diferentes. A reencarnação é um fenômeno que implica na volta à vida do espírito em corpo físico diverso, num corpo físico novo. Tanto a repristinação quanto a ressurreição, elas guardam uma relação muito próxima, porque a repristinação é a volta à vida da lei morta, aquela lei que já foi revogada, e ela volta com o mesmo espírito e com o mesmo corpo. Então a repristinação não seria, por assim dizer, a reencarnação da lei morta. Para que exista repristinação, é necessário que a lei esteja morta e que esta lei volte à vida. Aí como é que a lei vai voltar à vida? Porque uma nova lei, chamada de lei repristinante, ordena que aquela lei morta volte à vida. Assim como no episódio bíblico da ressurreição de Lázaro, quando Jesus se vira para o corpo de Lázaro e determina: Lázaro, levanta-te e anda, e Lázaro se levanta. Uma lei repristinante é a lei que ordena a lei morta que volte à vida. A lei repristinante, ela tem um mandamento, tem uma determinação: lei morta, levanta-te e anda, e a lei morta volta à vida. Esse fenômeno que nós vamos estudar agora, a teoria da repristinação, portanto, implica na análise de três leis no tempo. A lei revogada, que por sua vez é revogada por uma segunda lei, que é a chamada lei revogadora. A lei revogadora, por sua vez, é revogada por uma terceira lei, chamada lei repristinante. A lei repristinante revoga a lei revogadora e faz com que a lei revogada recupere seus pressupostos de validade, eficácia, existência. Então, a lei repristinante é a lei que ordena a lei revogada que recupere a sua vida, entre aspas. Então, essa concepção da teoria da repristinação. Vamos ver no slide como é que isso funciona na prática. Imaginemos, já que nós vamos falar agora da terceira teoria, a teoria da repristinação, imaginemos que, sob a égide da Constituição de 1967, existisse um assunto, o assunto A, e o assunto A exigisse um complemento. O assunto A exigia uma lei para regulamentá-lo, e essa lei foi a Lei X de 67. A Lei X de 67 surge no ordenamento jurídico infraconstitucional, regulamentando o assunto A.
A Carta de 67 foi revogada pela de 69, sempre lembrando que eu entendo que a Constituição de 69 é uma Constituição mesmo, não uma emenda. E claro que existem autores que não entendem assim, mas isso não importa aqui para a gente. A Carta de 69, ela revoga integralmente a Constituição de 67. E ela passa a tratar o assunto A de forma materialmente diversa. Não é mais A, é a linha. Portanto, a Lei X de 67 resta não recepcionada pela Carta de 69 por incompatibilidade material superveniente. Afinal de contas, a Lei X fala de A e a Carta de 69 agora fala de alínea. Mas a não recepção da Lei X não é suficiente para que a Lei X morra. Como nós vimos na aula passada, a norma constitucional, ela não revoga a norma infraconstitucional X. Ela simplesmente não a recepciona. Mas aí vem a Lei Y de 70 para regulamentar o dispositivo da Carta de 69, que trata do assunto alínea. E essa Lei Y revoga naturalmente a Lei X de 67. Então a Lei Y de 70 é a lei que revoga a Carta de 67. Vamos ter a Lei Y de 70 vigindo por 18 anos, até 1988, quando no dia 5 de outubro surge uma nova Constituição brasileira, que revoga toda a Constituição anterior. As normas constitucionais originárias e derivadas da Carta de 69 são revogadas pela Carta de 88. No momento em que a Carta de 88 vem a lume, ela passa a tratar o assunto alínea novamente como assunto A. Então, no seu texto, o assunto alínea volta a ser assunto A. O que é possível aí? Bom, no momento em que a Lei Y de 70 resta não recepcionada pela Carta de 88, por incompatibilidade material superveniente, ou seja, a Lei Y fala de alínea, e a Constituição passa a tratar o assunto A, surge a Lei K de 90. A Lei K de 90 revoga a Lei Y de 70, ela revoga, não é a Constituição de 88, no dispositivo que fala sobre A, mas a Lei K, porque até o advento da Lei K, a Lei Y de 70, ela se encontra num coma jurídico. Ela tem existência, mas não tem validade nem eficácia, e como nós vimos na aula passada, essa é a diferença entre a lei não recepcionada e a lei revogada. A Lei Y de 70 ela só perde a existência quando a Lei K de 90 vem a lume, no ordenamento jurídico infraconstitucional. E aí nós teríamos duas possibilidades. Ou a Lei K de 90 pega o espírito da Lei X e reencarna, e aí o fenômeno seria de reencarnação, um corpo novo com espírito velho, o espírito X, no corpo K. E aí isso não nos interessa porque nós não estamos aqui a tratar do fenômeno da reencarnação, mas sim o fenômeno da ressurreição jurídica, que se chama repristinação. Então, imaginemos que a Lei K, ela venha com dois artigos. Primeiro artigo, fica revogada a Lei Y. Segundo artigo, Lei X, levanta-te e anda. E a Lei X volta à vida. E a Lei X vem à vida novamente, com o seu corpo e com o seu espírito. Quer dizer, vai ser a Lei X, a lei número tal de 67, com o mesmo corpo, com o mesmo corpo. Portanto, se porventura, um dispositivo da Lei X de 67 vier com a com a palavra farmácia grafada em PH, a Lei X será represtinada com farmácia grafada com PH. Porque é o mesmo corpo e o mesmo espírito. Então, como vocês podem perceber nesse esqueminha, são três leis no tempo. A lei revogada, que é a Lei X, a lei revogadora, que é a Lei Y, e a lei represtinante, que é a Lei K. A lei revogada é revogada pela lei revogadora, que por sua vez é revogada pela lei repressinante. A lei repressinante revoga a lei revogadora e faz com que a lei revogada recupere seus pressupostos de validade, vigência e eficácia. A esse fenômeno nós chamamos de teoria da repristinação ou simplesmente repristinação. Agora, observem como é interessante para o candidato a um concurso público saber a diferença entre a não recepção e a revogação de uma lei.
Se nesse esquema que eu apresento aqui para vocês, eu retirasse do esquema a lei Y de 70, se a lei Y inexistisse, a lei X de 67 entraria em coma a partir da Carta de 69, em razão de incompatibilidade material superveniente, porque ela fala de A e a Constituição passa a falar de alínea. Haveria um vácuo legislativo até 1988, quando então eu não precisaria da Lei Car para nada, porque a Lei X de 67, com o advento da Carta de 88, sairia desse como e despertaria novamente para regulamentar o dispositivo da Carta de 88, que volta a falar sobre o assunto A. Portanto, a Lei Y, nesse contexto, nesse exemplo, ou em qualquer exemplo sobre fenômeno de representação, ela é fundamental. Porque a lei Y, ela, efetivamente, que mata, entre aspas, a lei X. Ela que revoga, expressa ou tacitamente a lei X. Agora, observem também uma outra coisa ainda nesse esquema. É possível que a lei K venha repressinando total ou parcialmente a lei X. Não é necessário que a lei K obrigatoriamente repressine toda a lei X. Ela pode repressinar alguns dispositivos da lei X. Quer dizer, ao contrário do fenômeno bíblico da ressurreição de Lázaro, onde Jesus precisava promover a ressurreição de Lázaro inteiro, não podia promover, por exemplo, a ressurreição só do lado direito de Lázaro, o fenômeno da repristinação ele não precisa ser total. Ele pode ser, e muitas vezes é, parcial. Então a lei K afirmaria, ficam repristinados os artigos tais, tais e tais da lei X de 67, os artigos tais, tais e tais da lei J, da lei A, da lei B, e pode até acontecer isso. O que é importante é que o candidato perceba que a repristinação ela é um fenômeno obrigatoriamente expresso. Diferente da recepção, que se presume, a lei que está viva às vésperas da promulgação de uma nova Constituição, de uma emenda constitucional, presume-se recepcionada, a repristinação não. A repristinação exige que a lei repristinada esteja morta. Entenda-se aí como morta a lei expressa ou tacitamente revogada. É essa concepção do fenômeno da repristinação. No entanto, não se confunde com uma operação que nós vamos fazer mais adiante, prevista na Lei 9868, no artigo 11 da Lei 9868 de 99, mais precisamente no seu parágrafo 2º, que é o efeito repristinatório tácito. No efeito repristinatório tácito, a situação é diversa. Nós temos uma lei, a Lei A. A Lei A é revogada pela Lei B, depois a gente vai ver isso com calma, mas só para vocês terem uma noção. Então a Lei A vinha regendo a sua vida, a minha vida, a nossa relação jurídica, as nossas relações jurídicas. Aí a Lei A é revogada pela Lei B. A Lei B, por sua vez, é objeto de controle de constitucionalidade abstrata no Supremo, por exemplo, uma ação direta de inconstitucionalidade. O Supremo, demandado numa ação direta de inconstitucionalidade, concede uma medida cautelar para suspender a eficácia da Lei B. E aí, essa concessão de medida cautelar no silêncio do Supremo Tribunal Federal, para evitar o vácuo legislativo, poderia trazer a Lei A novamente à vigência, um efeito repristinatório tácito, até que o Supremo Tribunal Federal decida no mérito o que vai acontecer com as pessoas que tinham sua vida jurídica regida pela Lei A, passaram a ter a sua vida jurídica pela Lei B, e a Lei B acabou revogada pelo Supremo, porque o Supremo julgou procedente aquela ação direta de inconstitucionalidade. Eu estou fazendo esse pequeno apêndice, essa pequena digressão, porque haverá um momento no curso onde nós vamos falar desse fenômeno previsto no artigo 11, parágrafo 2º da Lei 9868, que é um fenômeno conhecido como efeito repristinatório tácito, que não se confunde com o que nós acabamos de ver aqui, que é a chamada teoria da repristinação. A partir daí, nós temos condições de navegarmos dentro desse conceito de repristinação com relativa facilidade, entendendo que repristinar não é reencarnar, repristinar é promover a ressurreição, é fazer ressurgir a lei que já morreu.
Mas para isso é fundamental, para o fenômeno da repristinação, é fundamental que a lei objeto desse fenômeno esteja efetivamente revogada, ou seja, morta. A não recepção, portanto, não se confunde com a revogação. É sempre bom a gente relembrar. Até a próxima.